Bom, pessoal, vamos começar o nosso grupo. Está pequenininho, mas a gente começa falando, né? E conforme as pessoas forem entrando, elas vão colaborando com a nossa discussão. Né? Temos aqui a Renata e a Janaína. Né? Oi, Janaína, bem-vinda! Oi, boa Vamos noite. retomar nossa discussão. Bora lá. Eu vou te convidar para se apresentar. Vou lembrar para vocês aqui. Vou abrir aqui uma tela para ir anotando as contribuições de vocês. Só um minuto. Perfeito. Vamos lá, Janaína, você já conhece os procedimentos. Se apresenta para a gente, por favor, conta para a gente um pouquinho seu nome, qual é o seu território de atuação, os segmentos de atuação, né, suas ocupações. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho, vou te fazer as perguntinhas. Pode ir falando que eu vou anotando, querida. Vamos lá, quase falar para você. Faz Ctrl+C da última reunião. Eu pensei em fazer isso até, É uma mas eu acho que não possibilidade. seria justo com as pessoas que estão aqui. Tem que te Sim, é conhecer brincadeira. também. É brincadeira. Vamos lá. Eu sou Janaína Amaral, eu sou produtora há 14 anos, fazendo minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa trans não binária, dentro do espectro de mulheridades, meus pronomes são ela, dela. Sou uma pessoa branca, de olhos verdes, nariz grande. Estou usando fones de ouvido, meu cabelo está preso num coque, um cabelo preto, então não dá para ver muito dele. Estou usando um tricô branco com alguns detalhes marrom e azul, e eu estou no meu escritório e ao fundo é possível ver alguns triângulos que tem na parede, alguns triângulos coloridos na parede atrás, uma decoração. Bom, como eu sou produtora, né, há 14 anos, já passei por várias áreas de atuação, mas atuo principalmente com artes cênicas e audiovisual de guerrilha, vamos dizer assim. Eu atuo nesse momento no estado de São Paulo, sou residente no município de Praia Grande, no litoral paulista, mas minha principal atuação acaba sendo ainda na capital. Acaba atuando dentro do município muito mais falando de políticas públicas, estão participando do conselho, né, estando envolvida nas ações aqui da cidade, muito mais do que produzindo ações aqui, porque faz pouco tempo que eu me mudei para cá. Peraí, gente, Ale, a gente está desculpa. vendo o seu WhatsApp, só para Eu avisar. sei. Estou tentando mudar aqui, não estou conseguindo. Perdão. Não é este. Tá Desculpa, certo. eu fui tentar procurar o seu documento para colar. Mas eu sei que Não, não está tem numa aba problema. aqui. Deixa para lá. Depois eu Tranquilo. colo os detalhes. Estou te Além de ouvindo. produtora, eu atuo como parecerista desde 2018, 2019, né? Então, acredito que hoje vai ser um dia bem legal para trocar sobre essa área de atuação e também como formadora, né? Tanto em elaboração de projetos quanto de outras pessoas que atuam com produção, principalmente produção independente, produções pequenas, em que os próprios artistas estão ali desenvolvendo 1 milhão de funções e com desenvolvimento de ferramentas. Como eu falei na outra reunião, eu atuo com o Circolab, que é a minha produtora, junto com o meu sócio e parceiro de vida, e também com um braço educacional dessa produtora, que é a Arcária Navilab. Posso escrever depois aqui no chat para ficar mais fácil de localizar. Falando de relações de trabalho, geralmente sou eu que contrato, vamos dizer assim, né? Então, tenho empresa, tenho CNPJ, e atuo na maioria, né, dos projetos como contratada PJ também. Já tive outras contratações CLT, mas fora do ramo cultural.
Então, como produtora, eu nunca tive uma contratação CLT. E eu faço parte de alguns movimentos, né? Vi aqui que tem coletivos, entidades de classe, faço parte do FLIXP, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, e de alguns movimentos aqui da cidade, MCPG, MAPG, que são os movimentos culturais e de Pode audiovisual. repetir? Ai, meu Deus. Posso. Posso colocar aqui também no chat para facilitar. O Pode FLIXP, que é o ser Fórum também. do Litoral Interior e Grande São Paulo. Como é que chama? FLIXP, Coloca no chat, no F-L-I, chat. isso. FLIXP. MCPG, que é um movimento aqui da Praia Grande, e MAPG, que é o movimento de audiovisual da Praia Grande. E a produtora é Circolab Cultural. Flixp. Ok. E o braço educacional é a Arcara Navilab. Certo, querida. O que eu fiz? M. Pronto. Maravilha. Janaína, querida, conta para... Hoje é o dia... A gente falou na última reunião sobre relações de trabalho, né, sobre as nossas dores em relação a essas relações e condições de trabalho, mas hoje a gente, além disso, a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre problemas relacionados ao trabalho, tanto na área de editais, quanto de valores, né? Quanto nas relações de trabalho mesmo, enquanto contratante, né? Que a maioria dos produtores são. Então, é, Bom, eu eu acho que eu gostaria que gostaria de você... começar É, falando de um setor que acho que despontou muito dos últimos anos para cá, que é o de pareceristas. E que tem gerado bastante controvérsias, inclusive, né? De como é feita a contratação, de como são feitos os processos de emissão de parecer. Eu acho que ainda está tudo num modo bastante experimental. Então, está todo mundo errando, acertando, se corrigindo no meio do caminho. Nós temos poucos municípios, instituições, estados que possuem desculpa, queria... efetivamente um sistema que faça essa gestão de projetos e que o parecerista consiga acessar para fazer a emissão dos seus pareceres, por exemplo. Então, muitas vezes, a gente chega para fazer parecer e a gente não tem noção de como vai ser o processo. Não há sistema que faça, desculpa, querida, Geralmente não tem um a sistema de gestão, né? gestão, um sistema de gestão, né? Então é complexo tanto, né, para essas instituições receberem, ou para esses entes federativos receberem os projetos de forma organizada, quanto para avaliar os projetos. Então, cada lugar é uma surpresa. Então, acho que esse é um primeiro desafio aí que passa por uma sistematização de ferramenta. Tanto o conhecimento de como se organiza essa ferramenta, como a gente organiza a ferramenta em si, onde esses projetos são colocados, como a gente avalia esses projetos. Acho que esse seria um primeiro desafio aí. Um próximo Perfeito. desafio, falando do setor ainda, né, como parecerista, é que as formas de contratação elas são muito diversas. Então, tem desde contratação pessoa física com RPA, tem contratação por dispensa de licitação como CNPJ, tem contratações por editais, tem lugares que fazem bancos de parecerista e faz sorteio. Então, é bem aleatório, assim, cada lugar escolhe o que vai
que faz mais sentido, às vezes, para o setor financeiro, ou o que faz mais sentido para a Secretaria de Cultura, Isso é e ruim? segue. Olha, Ter várias formas muitas de vezes, contratação? eu acho que a maior questão nisso é que a gente não tem muito controle de como vai ser. Então, por exemplo, se vai ser pessoa física, eu não tenho certeza se eles vão fazer por RPA ou se eu vou ter que me inscrever como autônomo para emitir uma nota avulsa naquela cidade, como já aconteceu. E os próprios contratantes não têm muita noção de qual vai ser o processo final, o financeiro, vamos dizer assim. Então, eles escolhem um caminho. Aconteceu uma contratação recente, ano passado, em que eles escolheram o caminho de contratar como pessoa física, depois de ter feito um edital, selecionado os pareceristas e tudo mais. E aí, eles simplesmente não tinham certeza de como eles poderiam fazer esses pagamentos. Eles descobriram isso no meio do processo. Então, primeiro, eles pediram para todo mundo emitir os seus próprios RPAs, o que não fazia muito sentido. Depois, eles falaram que não iam aceitar os RPAs, mudaram todos os cálculos de retenção de impostos. Depois, eles descobriram que tinha nota fiscal avulsa na cidade e que tinha que ser por aquele processo. Então, assim, é bom ter possibilidade de ser pessoa física ou pessoa jurídica? É. Ao mesmo tempo, é bom quando se tem uma estruturação. Perfeito. Que mais, Janaína? Eu Eu queria ouvir disse um que você pouquinho a pode, a gente Renata está com também, que está poucas aqui. pessoas, a gente pode voltar a perguntar e pensando em mais coisas. Então, começou com Sim, parecerista, depois vamos pensar em produção também. sim. Renata Rezende, querida. Bem-vinda. Então, Renata, eu vou fazer umas perguntas para você e aí você vai me respondendo. Queria que a Bárbara fizesse a sua voz, porque eu não estou te vendo. Não? Quer falar? Diga, Bárbara. Então, ela está dizendo assim, hoje ela não está muito bem, ela está doente, ela não está legal. Não sei se você percebeu o meu rosto, como é que tá. Aí ela está doente. Então, ela não vai assim, Ah, participar totalmente. Ela está pedindo desculpa, tudo bem? tudo bem, querida. Tá tudo jóia. Eu não vi o seu rosto. Para mim, você tá linda como sempre. Continua linda. Mas se você quiser falar alguma coisa, você levanta a mão aqui, tá? Então, Renata, Então, ela não está conseguindo fazer essas leituras, porque está muito pequeno do que está apresentando aí, as letras. Agora ficou melhor. Um tá pouquinho. bom agora? Tá bom. Uhum. Bacana, querida. Renata, depois eu pego essas informações, então, do outro encontro que você participou, tá? As informações sobre você. Mais alguma coisa, Lê? Eu vou aproveitar que ela está aqui e vou dar uma sugestão. E aí queria saber se ela aprova. Ah. Pode falar. É porque a gente sabe, né, Renata? Gente que trabalha com acessibilidade em eventos, né? Produção de acessibilidade em eventos, né? O quanto é difícil. Pode falar, Léo. É, e principalmente para contratar pessoas com deficiência,
por causa do BPC, né? Muitas pessoas não podem trabalhar por causa do BPC. E, por causa disso, às vezes, não desenvolvem uma carreira na cultura, né? Então, eu tenho uma proposta para que trabalhadores com deficiência possam fazer, tipo, 5 anos de estágio dentro da cultura, sem correr o risco de perder o BPC, sabe? Para que, se ela ingressar nessa profissão, ela possa escolher no futuro se ela quer o BPC ou se ela quer, porque às vezes ela pode ganhar muito mais se ela tiver uma profissão dentro da cultura, né? Então, a minha proposta é para fazer de uma exceção na lei do BPC para que pessoas com deficiência possam ser contratadas para aprender a trabalhar com eventos culturais. Tem como, Iti, você tem como aumentar a tela da Renata, por favor? Eu vou Eu parar vejo... de apresentar aqui, peraí. Pode, tá. Oh, meu Deus, top share. Pronto, deixa eu aumentar a Renata aqui. Muito obrigada. Pode falar. Você que está no destaque, não é a Renata, não. Vem aqui, pronto. Aqui, pronto. Então, na minha opinião, os trabalhos das pessoas deficientes, PCD, o que acontece? Alguns têm o BPC, como você falou, mas outros não têm. Por exemplo, eu não tenho BPC, eu não tenho. Aí vai depender de cada pessoa que tem deficiência. Por exemplo, o surdo, a maioria dos surdos, eles não têm o BPC. É uma minoria que faz o uso do BPC. Então, o que eu penso nessa sua proposta? A gente pode ter o BPC para essas pessoas que vão fazer o estágio normal, do jeito que você propôs, separado, e ter essas duas escolhas, como você falou. Mas aí ela está fazendo só essa comparação mesmo. Perfeito. Ele escolheu um dos dois, como você disse. Por quê? Porque a pessoa que... Tá. O deficiente que trabalha, o DPC... Tá. A pessoa que é PCD, alguns deles já têm o trabalho, né? Ele já tem uma profissão, ele já trabalha, tem uma formação, tem experiência profissional, e temos alguns que estão participando na produção de eventos, que são muito bons, mas a gente sabe que outros precisam entrar nessa área. Precisa ter cursos, né, Necessário na área. que ele perca esse BPC, né? Porque é o meio de seguro deles, que eles têm para viver. Mas é importante que esteja a par de igualdade com o pessoal ouvinte. Então, isso é bom. Perfeito. Uhum. Entendi. Entendi. Talvez eu entendi. Ok. Ó, eu vou botar você também em destaque, Janaína. Que aí, assim, todos nos vemos bem. Pode A falar. letra tem um ponto com relação... Acho que justamente as formas de contratação que a gente tem dentro da cultura e que talvez incidam um pouco sobre essa escolha de deixar de receber um benefício de prestação continuada para receber um projeto que é
limitado. Que talvez mais interessante seria a possibilidade de você poder ligar e desligar o BPC, vamos dizer assim, tipo, olha, agora eu preciso, agora eu não preciso mais. Estou envolvido em um projeto, não estou mais. Algum tipo de comunicação que fosse feita, tipo, olha, tem um projeto de 12 meses. Nesse período, tem uma renda garantida. Porque a gente trabalha muito assim. A gente trabalha e se envolve num projeto, tá ali 5 meses. 5 meses, ótimo, maravilhoso, tenho renda, tá tudo certo. Passou esse período desse projeto, às vezes demora Às vezes vários demora meses para 6 conseguir meses para outro. conseguir outro. E nesse meio tempo, você fica numa certa insegurança, tem uma flutuabilidade de renda grande, né? E eu acredito que uma das coisas que pode influenciar é justamente isso. Então, se fosse uma possibilidade, essa comunicação direta, porque, por exemplo, se eu preciso de uma licença maternidade, tenho uma MEI, preciso da licença maternidade, eu tenho um sistema para comunicar. Eu vou lá dentro do sistema de emissão dos boletos, eu informo que eu estou em licença maternidade, eu informo que eu estou em auxílio doença. Por que o BPC não tem esse processo de comunicação um pouco mais direto? E eu acredito que é uma possibilidade de implementação. Algo a se pensar, claro, uma ideia super, né, Não, ótimo. Quando a crua gente aqui. voltar para o texto, a gente me ajuda a fazer essa proposta, porque aí eu acho que a minha é melhorada 3 vezes. Eu acho super legal a ideia do estágio. Acho muito bom a ideia do estágio também, para a pessoa entender se ela quer mesmo estar naquele setor ou não. Mas A, talvez. A Renata, ela só está Manda dando a ver. sugestão que poderia, para quem tem o BPC e para quem não tem, os dois, né? Aí separa a pessoa, vê o que acha melhor. exatamente. Por exemplo, eu não tenho Você, BPC. mas gostaria de estagiar. Outra pessoa, ela pode ter a proposta, né, de poder trabalhar e não ter o BPC. Só complementando, posso? Pode, pode. Se eu não estiver errada, a Conferência do Deficiente foi agora esse ano, o BPC, eles estavam votando para a pessoa continuar para sempre. Se o governo aprovar, vai ser bom, você vai ficar seguro para sempre, não perde. Com a Não, proposta, seria ótimo, a porque tem o conferência custo que da teve aqui em deficiência. Brasília. É. Né? Então, Tem, sei. trabalhando em alguns projetos com pessoas com deficiência, elas falam muito do custo de ser uma pessoa com deficiência. Então, para além dos custos que, sei lá, a Renata tenha para ser produtora, ela às vezes vai precisar que tenha a intérprete junto com ela para ela conseguir executar bem, porque a maioria das pessoas, como eu, por exemplo, não entende Libras. Então, poxa, para ela entrar num projeto tem um custo a mais. Então, manter o BPC, independente se a pessoa está trabalhando ou não, devia ser o mínimo. Mas o BPC é só para quem tem invalidez, né? E os surdos são muito potentes e independentes. A maioria não tem BPC mesmo, né, Renata? É muito raro. E é isso, né? Você acaba tendo que trocar, fica refém de um salário mínimo para o resto da vida, sendo que a capacidade das pessoas com deficiência é muito maior do que isso, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, Renata. Eu sei que você é atriz, eu sei que você é professora, mas você consegue viver exclusivamente de arte? Sim? Sim, eu consigo. Parabéns! Independente. Eu sou independente, ela já é independente, né? Já mora sozinha, né? Mas se fosse hoje E para ela viver só da arte, ela conseguiria. que coisa boa, não, é porque é difícil. Eu também vivo só da arte, mas levei 20 anos para conseguir me manter.
Na verdade, sempre vivi, mas tinha que fazer 20 projetos ao mesmo tempo. É isso, né? Tem que dar aula, tem que produzir. Está fazendo 3 pós, 2 pré e 2 produções ao mesmo tempo, para ter trabalho no mês seguinte. Deixa eu aqui fixar a Patrícia, só um minutinho. Adplay, stop it. Ale, a Renata está só concordando com você que a vida de trabalhar na arte é difícil mesmo. A Renata está só dizendo isso mesmo, só complementando, que ela está falando aqui a opinião da Renata. Porque, veja bem, eu sou professora também. Eu trabalho como professora lá no IFB também. Lá é o meu trabalho mais seguro, eu continuo trabalhando lá. A arte é assim, é um trabalho eventualmente, não tenho sempre essa autonomia com a arte, não. Eu tenho um pouco menos de verba, é o meu prazer de trabalho, mas meu trabalho mais seguro é no Instituto Federal, onde eu sou professora. E com você consegue tirar férias, 13º? Ó, ela consegue férias e 13º do IFB. Da arte não consegue essa renda toda, não. Essa maravilha toda da arte, não. A segurança mesmo do Entendo. salário é do IFB, certo? É isso que ela está dizendo. É essa segurança maior que Você ela é tem. MEI? Você é Ó, MEI, Renata? olha, ela está dizendo o seguinte, que na arte é esporádico, eventualmente ela trabalha na arte, e no IFB, em contrapartida, tem todos os dias, né? Ela é uma pessoa com deficiente, ela enfrenta barreiras. Por exemplo, quer trabalhar numa área, não contrata porque ela, né, é uma pessoa com deficiência, tem surdez. A outra pessoa procura, né, um perfil que não encaixa, vai procurando pessoas. E aí precisa de intérpretes de Libras. Aí essa é toda a dificuldade. Por isso que fica complicado para ela, né? Tem toda essa questão da divisão do salário, tem que se organizar, trabalhar esporadicamente na arte, que tem menos, que é o que ela tem mais prazer, mas tem a segurança também no IFB. Por exemplo, festival, por exemplo, festival de mulheres. Aí precisa de mulheres com deficiência. Aí me convida, mulheres negras, aí tem que ter pessoa com deficiência, ou desculpa, pessoas negras para que combine, né? Para que tenha representatividade em cada festival, em cada evento. Então, eu sou muito convidada quando precisa de mulheres com deficiência para trabalhar nos festivais. Perfeito. Obrigada. E vamos. Qual é a maior dificuldade que você acha na sua área? É valor de cachê? Ou é falta de trabalho? Ou é preconceito? Quais são as maiores dores para você executar o seu trabalho, Renata? Bom, o preconceito acontece muito. Eu sofro muito preconceito mesmo. Isso aqui é um fator de dificuldade para mim. Eu sofro muito preconceito. As pessoas olham e falam, o quê? Pessoa com deficiência? Não tem capacidade para executar esse trabalho, não. Eu desconfio dessa pessoa, eu não tenho muita confiança nas pessoas com deficiência, não. Isso é o que mais acontece. Acontece também o seguinte, a barreira de acesso ao trabalho. As pessoas entregam trabalhos simples para a gente, só trabalhos básicos, trabalhos que eles acham sem valor, sabe? Atendimento, trabalhos simples, por exemplo, trabalho na limpeza, esses trabalhos, né, que a maioria dos ouvintes não querem trabalhar só nessa área, né? A gente quer também trabalhar na arte, a gente quer trabalhar como coordenação, como produtor cultural. É difícil, não é fácil, não. A gente quer trabalhar como diretor de arte. O surdo trabalha, faz a divulgação do vídeo, chama as pessoas, divulga sempre o mesmo tipo de trabalho. Paga um pouquinho, paga para divulgação e só para isso, só nosso trabalho? Não, a gente quer trabalhar como diretor também de arte, como coordenador, com produção cultural, sabe? A gente quer trabalhar com organização. Nós queremos cargos melhores. A gente queria mais oportunidade. Realmente, o preconceito para a gente é mais difícil. Olha, na realidade, eu já estou cansada de fazer vídeo de divulgação cultural, de receber pouca verba, já estou cansada, já não tenho mais a vontade, sabe? Já perdi aquela vontade, estou cansada mesmo desse tipo de trabalho. Sempre contato a mesma coisa. Renata, você pode fazer vídeo de divulgação para a gente? Ah, de novo, do mesmo jeito. Poxa vida, né? Sempre a mesma coisa, de verdade, ou assim, vai cansando, a gente vai perdendo seu interesse por trabalhar só vídeo de divulgação. Por exemplo, eu já mostrei o meu currículo de experiência que tenho na arte, mostra, apresenta o meu currículo vai lá para baixo, sempre isso. Por quê? Porque eu sou pessoa com deficiência? Então, essa é a dificuldade principal que eu enfrento sim. É difícil? É difícil, é bem difícil.
Vamos mudar isso, Renata. Vamos lutar por melhores empregos para as pessoas com deficiência. Eu acho que falta muita empatia, sabe? Você sabe que eu trabalho em vários eventos, né, como coordenadora de acessibilidade, e a minha luta para contratar pessoas com deficiência em cargos melhores é impossível. Eu falo, eu não faço coordenação se não tiver pelo menos 2, 3 produtores com deficiência, sabe? Para fazer o trabalho de produção, não só chegar lá e ficar recebendo pessoa com deficiência, botando pulseirinha, sabe? Não são profissões, né? Para quem tem experiência em eventos. Você é uma mulher da cultura, você é uma atriz, você pode fazer muito mais do que só ser intérprete ou fazer vídeo, ou receber as pessoas surdas, né? E eu acho que a gente tem que brigar por isso, sabe? Por cotas nos projetos mesmo, para melhores funções, porque é a mesma coisa que fazem, né? Falar, mas tem 20 mulheres nesse projeto, mas quantas estão em posição de liderança, de tomada de decisão, com bons cachês, né? Ai, tem metade das pessoas desse evento são pessoas negras, mas em quais funções elas estão? Na limpeza, como carregadores, como segurança, né? Tem as pessoas negras, as mulheres, as pessoas com deficiência, são contratados como artistas do festival, né? Eu acho que Fabi, bem-vinda. Ale, Ale, licença, a Renata quer dar uma opinião ainda, Por só para favor. complementar. Bom, por exemplo, com a capuceirinha, esse tipo de trabalho simples combina com estagiário. Olha só, aquela ideia de pessoa nunca trabalhou, pessoa com deficiência nunca trabalhou na arte, precisa de um espaço para ir galgando, vai chegando no básico, vai ter esse atendimento, vai aprender, para ter o contato. Esse tipo de trabalho combina com pessoa estagiária. Agora, uma pessoa com currículo, com experiência grande, não vai combinar o tipo de trabalho com esse. Sabe, essa é uma comparação, né? O tipo de experiência pode ter cargos de liderança, né? E estagiários em cargos mais básicos. Verdade, concordo. Eu perguntei se ela quer falar mais alguma coisa. Eu perguntei se a Renata quer falar mais alguma coisa. Ela falou que não quer dar opinião, não. Só falou que concorda. Só que a lei concorda. Maravilha, querida. Fabi, bem-vinda. Vou fixar você também aqui. Vamos fazer uma reunião coletiva. E, Fabi, estamos falando sobre as dores, mas queria que você se apresentasse primeiro para esse grupo. Oi, boa noite. Eu sou Fabiana Couto, eu sou produtora de um festival de rock independente no Brasil que completa 20 anos esse ano, chamado ABC Pro HC. Fui fundadora e proprietária do Vulcana Rock Bar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo, da onde surgiu o festival. E antes Peraí, disso, como é que é o nome do festival mesmo, Fabi? ABC, porque nasceu na região do ABC Paulista, e Pro Hardcore, Pro HC, ABC Pro HC. Ai, que lindo! É uma missão de vida, né? O festival foi premiado como o melhor festival do Brasil, segundo o Prêmio Dinamite de Música, em 2008. E agora eu vou fazer a festa de 20 anos, agora em dezembro, do festival, ali na pista de skate em São Bernardo, pela Lei Paulo Gustavo. E estou aí nos movimentos de luta, né, para levar o rock na quebrada, para a gente descentralizar, né, o acesso ao rock, que é tão difícil chegar na periferia, né, por várias questões de infraestrutura,
que não é qualquer um que tem um poder aquisitivo para comprar um instrumento, as caixas de som, para fazer rock é tudo muito caro, né? Mas eu estou nessa luta e também pela acessibilidade. Eu vi que vocês estavam conversando, né, sobre as questões de acessibilidade, já emendando aí o assunto. Pode ir, estou anotando. Eu tenho um rapaz que ele tem paralisia cerebral e ele trabalha comigo já desde há uns mais de 5 anos. Ele se comunica super bem através do WhatsApp. Ele não consegue falar, né? Ele está na cadeira de rodas, tem que ter sempre uma cuidadora, mas assim, é incrível essa experiência, porque eu até esqueço que ele tem alguma deficiência quando a gente está trabalhando pelo WhatsApp. Enfim, ele escreve super bem e ele é o meu melhor, assim, é o meu melhor companheiro, assim, de aventura. Ele topa tudo, sabe? E ele é super engajado com. Quer dizer, ele não tem. A limitação dele é a física mesmo, que a gente tem que se adaptar, né? É um aprendizado diário, assim, principalmente quando tem os eventos, né? Em relação. Ele me dá as broncas, né? Fala, pô, Fabi, você não olhou direito ali, não tem onde passar, o banheiro é apertado. Então, é muito importante ter essa pessoa na equipe porque só quem está ali na pele é que realmente sente, né, e sabe dar esse presta atenção na gente, porque não é fácil também você pensar em todas essas questões com pouco dinheiro, que a gente trabalha com pouca grana, mas a gente tem que começar a ser mais seletivo ao escolher os lugares, né, para fazer os eventos, também dar os toques para os proprietários dos locais. Então, é uma luta diária. Também tem o nosso festival, não foi proposital, mas acabou sendo gerido, maioria, 80% por mulheres. Acredito que, como eu sou a produtora, eu sou uma mulher, acaba atraindo outras mulheres para trabalhar. Então, os únicos 2 homens que fazem parte da minha equipe é o videomaker e o responsável técnico pelo palco. O resto é tudo mulherada, marketing, produção, acessibilidade, apresentadora. Foi chegando, a mulherada foi chegando. Quando eu vi, eu falei, nossa, que gostoso isso, né? Então, assim, na prática, tenho mulheres negras que trabalham comigo, ela é responsável pela assessoria, tem de tudo. O importante é fazer o festival rolar e o show não parar. Verdade, Fabi. Agora, conta para mim quais são os gargalos para você que produz nas relações de trabalho, tanto na contratação, né, você trabalha com contratos formais, né? Como é que funciona, né? Como é que enfim, como é fazer um evento na periferia de São Paulo, e como funciona a questão. Estamos falando hoje mais pelo viés dos contratantes do que dos contratados, né? Em outras reuniões que você participou também, a gente falou que a gente não tem férias, que a gente não tem 13º, que a gente não tem aposentadoria, seguro contra acidente, profissão regulamentada, né? Profissão regulamentada, eu acho que também entra nessa parte aqui, né, das nossas dores enquanto produtoras, enquanto, né, gestoras, às vezes, né, de espaços, de projetos, de etc. Então, a gente está nessa rodada de discutir dores. Eu puxei o assunto da acessibilidade, você pode falar sobre acessibilidade também. A gente ainda tem mais 15 minutos para falar sobre dores, e aí depois a gente vai para as soluções. Eu acho que eu trabalho com vários níveis de eventos. Quando é um evento muito grande, é tudo com contrato, né? Com bandas, com som,
com equipe de segurança, ambulância, parte de bar, tudo com contrato. Agora, tem alguns eventos que são um pouco menores, geralmente quando a casa já está funcionando e eu entro com uma atração, aí dificilmente eu faço um contrato, porque são eventos menores, que já está acostumado a acontecer é, sempre, né? Agora, se eu alugo um lugar grande para fazer um evento grande, aí tudo com contrato. E a minha maior dor, assim, eu acho, vem mudando um pouco essa mentalidade, mas Deus. Antigamente eu era vista muito com a patroa, né? Chegou, a patroa chegou, a dona do festival, a produtora, como se eu não tivesse ali acordando mais cedo que todo mundo, indo dormir mais tarde e ainda tendo que pagar todo mundo sem ter a certeza de que eu iria receber, porque muitas vezes eu faço evento com vendas de ingresso, eu não dependo de edital, né, para fazer o projeto, eu faço com vendas de ingresso. Então, eu acho que a minha maior dor é me sentir do lado diferenciado da galera, dos artistas, do produtor de palco. Eles me viam, né? Agora já está começando a mudar bem essa forma, mas era isso, de me ver de um lado separado do povo para fazer a coisa acontecer. Então, sempre tudo caía muito em cima de mim, que eu que tinha que resolver, e o pessoal não encarava aquilo como algo coletivo, de que todo mundo tem a responsabilidade de fazer a coisa de uma forma mais eficaz e segura para todo mundo, e ficava meio que todo mundo assim olhando para mim como agora você resolve, porque a produtora é você, né? E muitas vezes assim, agora você tem que me pagar, agora você tem que resolver. Não chegando com aquele senso de coletividade, de vamos resolver, como que a gente pode resolver essa questão, né? Aí houve um tempo que eu fiquei parada, fiquei muitos anos aí sem fazer nada. E acho que aí o pessoal sentiu um pouco o baque de não ter essa pessoa engajada, levantando a bandeira da cena. E aí, quando eu voltei, eu senti que eu tive um tratamento diferenciado, né? De ver que eu sou tão operária, sou tão trabalhadora, quanto o músico, quanto a faxineira, quanto o segurança. Estamos todos no mesmo barco. Eu acho que a gente tem que se entender como a mesma classe trabalhadora e não a gente mesmo dá tiro no pé. A gente acaba dando o tiro no nosso próprio pé, porque essa segmentação não é bom para ninguém, né? Nós temos que entender que a gente faz parte dos trabalhadores da cultura, que nós somos uma classe trabalhadora, né? E que fazemos parte e queremos as mesmas coisas. Então, acho que essa é a minha maior dor, da gente se entender como um bloco só e não levar as questões internas para fora. Né? Eu acho que as questões devem ser conversadas, eu acho, entre nós, sabe? A roupa suja se lava em casa. O nosso código, hein, Fabi? Nosso código de ética é tudo, né? Tudo, tudo. A Anti fez um código de ética, a gente fala muito sobre isso, sobre relações de trabalho humanas, generosas, né, Fabi? Com o Sim. reconhecimento do fazer do outro, respeito ao fazer do outro. Mas Sim. agora a gente começa a pensar em como que nós vamos resolver esses problemas. Eu vou começar a passar aqui alguns problemas que a gente levantou e vamos pensar nas soluções. Não é fácil mudar o mundo, não, pessoal. Não é, não. Está achando que é assim? Ale, eu queria trazer aqui mais um outro desafio que a gente tem, que é uma questão que vai bastante para o âmbito contábil tributário. Que certo. A gente teve um avanço muito grande, né, nas políticas públicas culturais, e eu sinto que a regulamentação tributária não acompanhou isso. Né? Então, vamos supor, eu posso receber agora um edital de 100 mil reais como pessoa física. Mas como é que eu me pago? Se eu sou obrigada a estar trabalhando como produtora, por exemplo, dentro desse projeto. No meu caso, bem simples de resolver, porque eu tenho empresa. Então, é como se fosse a minha pessoa física contratando a empresa. Mas muita gente não tem,
Muita gente ainda vive num processo de informalidade. Aí fala assim, ah, não, então o poder público vira e fala, ah, você pode contratar por RPA. Só que não tem como você se contratar por RPA porque você não consegue gerar imposto para si mesmo. Porque seria como se você estivesse sendo o tomador e o prestador de serviço ao mesmo tempo. Então eu sinto que tem algumas dificuldades ainda. Acho que é um pouco do que a gente falou no outro encontro, né? De uma falta de formação aí, de contadores e de advogados que atendam suficientemente o nosso setor, mas tem também uma legislação tributária, né, brasileira que já é bastante complexa e que muitas vezes não consegue entender as relações trabalhistas nossas e nem os processos que a gente vive dentro da execução de projetos culturais. Então tá aí mais um desafio para a gente pensar como Tá que a bom, gente agora consegue vamos achar pensar como é soluções. que a gente desenha esse desafio, Janaína. Vou dividir, eu vou apresentar aqui de novo a tela. Aí, Renata, se tiver ruim para você, você abre a câmera e avisa. Eu só botei aqui contábil tributária. Vamos lá. Eu colocaria que existe um avanço nas políticas públicas para contemplar mais fazedores de cultura, inclusive como pessoa física, mas que não tem um regramento facilitado para que essas pessoas consigam efetivamente recolher impostos, prestar contas e estejam fiscalmente legais. Então, na prática... Espera aí, rapidinho. Para que as pessoas possam, não sei quem, prestar contas. Pode colocar, fazer o recolhimento de impostos e prestar contas, principalmente quando a gente está falando de proponentes, né? Tá. Fazer o recolhimento de impostos e prestar contas. Corretamente, né? Eu acho que a gente também pode colocar. Eu vou participar hoje, que eu sou produtora também. Claro. Não vou Com ficar só de certeza. mediadora, não. Depois eu ponho meus dados lá. Vou botar aqui entre parênteses a ler, mas em algum lugar a gente vai ter que falar sobre piso, jornada. Condições de trabalho. Condições de trabalho. Previdência. Né? Boa. Ainda mais quem vive de projeto. Eu vou botar aqui coletivo, tá, gente? Então, não vou botar ler, não. Coletivo. Vamos lá. Piso, jornada de trabalho, condições de trabalho, previdência. Acho que tem uma questão da seguridade aí também, porque nem sempre acessar, né, os seguros é fácil. Perfeito. Também normas seguras, né, de trabalho. Lembra que a gente comentou do CPI? Tabelas de valores, né? Mais justas para editais. Essas planilhas da FGV ninguém merece, né, gente? Salic Web e não sei o quê. Eu acho que isso tem que ser uma proposta que a gente vai ter que brigar muito no fórum, sabe? E Janaína, se prepara, daqui a 2 semanas tem o Fórum Nacional e você vai ser convidada para compor mesa, hein? Vamos lá, estamos juntos. Você também, Fabi. Opa!
tabelas de valores mais justas. O que mais que a gente precisa, gente? O que você falou? Férias. Férias remuneradas. Férias! Fabi falou de segurança de segurança no equipamento, trabalho, EPI, que o no pessoal é muito trabalho relaxado. e uso de EPIs. Porque aí eu, como produtora, fico numa sinuca de bico, né? Porque se acontece alguma coisa, cai tudo sobre a gente. O pessoal não tem essa cultura de se proteger. Aí você fica sendo a chata do rolê, né? Outra coisa que eu fico revoltada, isso já aconteceu, às vezes a gente nunca sabe quem é que a gente é contratado, né? Qual é a moral do evento, digamos assim. Porque eu já tive evento que eu fui contratada e precisei usar ambulância por causa de equipe passando mal, e não, ambulância é só para público. Então, acho que tem que ter uma lei que a ambulância deve ter para todas as pessoas que estão ou que trabalham nele. Pode parecer bobo, né? Mas água e banheiro para todas as pessoas. Intervalo, dependendo do tipo de trabalho que você exerce, né? Um intervalo decente, porque quantas vezes você não vai participar de um evento e você tem, sei lá, 1 hora de intervalo e, Espera aí, deixa eu trocar você rapidinho. nem consegue chegar no lugar onde você vai conseguir comer. É verdade. E às vezes tem que pagar 8 contos na aguinha do evento porque não tem um bebedor. E para Que, a gente aliás, que trabalha lei, com né? periferia, com a galera, né? Aliás, Chegar no evento tem que pagar. É lei você ter a água mineral gratuita em qualquer evento. Qualquer evento é lei. É que ninguém fiscaliza e ninguém pega em cima. Mas nem poderia vender, nem precisaria. Teria que ter gratuitamente para todo mundo, até para o público. Pessoal, eu estou aqui, viu? É que Tá. deu uma travadinha para mim e eu fechei a câmera. Mas é isso, cadê aqui? Deixa eu achar meu documento que vim ver o rostinho de vocês. Ambulância no local de evento para todas as pessoas. Banheiro e água potável para todos trabalhadores. Depois eu arrumo, todos e todas. Todos trabalhadores do evento. Não é muito, né, gente? O que mais, gente? Só o básico, só, que a gente queria. Só o básico. Aí aqui eu queria escrever. Vamos para as soluções, então, 8h30, né? Eu vou colocando aqui, enquanto isso, primeiro, as contribuições da Janaína, Ctrl+C, Ctrl+V, as contribuições da Fabi, e aí vamos juntas escrever o da Renata, que eu fiquei... Opa! Cadê da Fabi aqui? Da Fabi, Ctrl+X, Ctrl+V, e agora desafios, acessibilidade, que fizemos juntos também. Eu não estou vendo, então, se a Renata quiser falar de novo, vamos colocando aqui as coisas que ela já disse, e se ela quiser contribuir, vocês me avisam. Aí alguém faz a voz para ela.
Bom, desafios da acessibilidade, a gente falou sobre proposta de estágio. Oh, meu Deus! De estágio remunerado, estágio eventual remunerado, porque, na verdade, a gente precisa de estágio para todas as ocupações, né? Ale, você acha que essa é a solução? Porque eu acho que o desafio que isso responde É o verdade. acesso ao mercado de trabalho da cultura. Perfeito, querida. Acesso ao mercado de trabalho da cultura. Ela também apontou preconceito, Ela tem mais? apontou que tem uma dificuldade de conseguir cargos que são compatíveis com a capacidade de desenvolvimento das atividades, né, de pessoas com deficiência. É como se o PCD trabalhasse só nas funções mais baixas, né? Pode ser coordenador, Exato. produtor, diretor de produção. E que ela está cansada no exemplo, né? De fazer só vídeo, ser chamado a fazer vídeo. Enfim, eles querem ser protagonistas, né? Seria algo assim. Com habilidade, conhecimento, habilidade, experiência e conhecimento, conhecimento e experiência, né? E experiência das pessoas com deficiências. Barreiras para o exercício da função, né? Falta de intérpretes. E de como é que a gente fala? Porque uma coisa que é o preconceito. As pessoas nem se dignam a tentar conversar com uma pessoa surda, sabe? Às vezes elas só, sabe, contratam e deixam ela quieta lá, sem integrar com a equipe, sem, né? Então, como é que a gente coloca essa questão aqui? Eu acho que é uma questão atitudinal, Ale. Eu acho que isso vai partir realmente da conscientização de cada um, né? Eu acho que tem que ter uma campanha mesmo de conscientização para as pessoas começarem a inserir mesmo, a dar oportunidades reais, né? Talvez com incentivo, igual teve na Lei Paulo Gustavo, né? Que a gente era obrigada a 10% do valor do edital, né, ser separado para as questões de acessibilidade. Eu acho que deu uma boa acelerada, assim, para o pessoal começar a contratar, a querer entender melhor essas questões, porque isso tem que vir tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, né? Perfeito. Acho que isso vem muito da falta de convivência mesmo. Uhum. Sim, é uma conscientização, né? E aí as pessoas acabam se isolando, os produtores acabam não contratando, fica tudo emperrado. Eu acho que essa questão de você ser obrigada a ter uma porcentagem, eu achei que adiantou bastante, assim, para o pessoal, viu? Eu acho que teve um grande adianto e, ao mesmo tempo, falando como parecerista, que avaliou muitos projetos da Paulo Gustavo, houve uma banalização do uso desses recursos, infelizmente. Pois é. Ficaram muito fechados em contratação de intérprete de Libras,
e uso de espaços que já tinham rampa. Era basicamente isso que eu lia nos projetos. Foram poucos os projetos que contrataram uma pessoa com deficiência para integrar a equipe, que se preocuparam em ter treinamento, que se preocuparam em ter uma consultoria em acessibilidade. E isso falando principalmente dos projetos menores, que foi o que aconteceu nos municípios, né? Projetos de 30, 40, até, vamos dizer assim, 100 a 150 mil reais. E não era pouco dinheiro, se você for pensar. Um projeto de 150 mil era 15 mil reais para acessibilidade. Dava para ter pensado em formas um pouco mais inteligentes e estratégicas de gastar aquele recurso para efetivamente ter uma integração com pessoas com deficiência, para elas se sentirem bem-vindas, para elas serem parte da equipe. É Uhum. verdade. Talvez se criasse um canal de integração, um cadastro dessas pessoas, porque eu mesma não sei muito, assim, eu trabalho com o Lu, porque, né, ele frequentava os festivais, aí tive esse contato com ele, mas seria talvez legal um cadastro, né, das pessoas que têm interesse em trabalhar com cultura, que têm uma deficiência, para a gente poder se integrar melhor com essas pessoas, não sei. O Onde Itaú achar? Cultural tem. O Já Itaú Cultural tem? tem um cadastro de Ah, pessoas com deficiência da área da cultura, que é bem ah, legal, assim, para consulta, inclusive, para você contratar profissionais. Mas eu legal, não não sei o sabia. quão rápido ele é atualizado, né? Então, a Uhum, pessoa preenche o formulário e tal, mas eu não sei o quão rápido entra no site. Mas uhum. eu acho que é Então, uma coisa bem legal, legal já. não sabia. Então, bacana. Mas talvez se tivesse algum do governo, mais geral, né? Ô, Seria gente, eu bacana. tinha um tão lindo. Eu tinha o Labify, tinha um cadastro acessível, um site 100% acessível, de pessoas com e sem deficiência. Você podia filtrar. Eu quero uma pessoa fotógrafa com deficiência, não branca, mulher de Planaltina, que é uma cidade aqui do DF. E aí você colocava lá, aparecia foto, laudo, currículo, mini bio, qual a formação, qual a especialidade, mas não tive grana para manter. Mas quem sabe um Pois é, dia. pois é. Mas já botei aqui a sugestão do cadastro. O que mais, gente? Eu vou ler aqui os problemas e vocês vão pensando nas soluções e quem tiver ideia já vai meditando, tá? Tá. Então, a Janaína falou algumas coisas sobre pareceristas, né? Ela falou sobre não ter método na escolha dos pareceristas, que não há sistema que faça a gestão de projetos, cada lugar é uma surpresa, que é necessária a sistematização das ferramentas. A minha Vamos. sugestão aí de solução, Ale, é principalmente a gente aproveitar um sistema que já é aplicado, que é o mapa da cultura, e que foi recentemente relançado, porque é um sistema de código aberto. Eu sinto que falta para que principalmente municípios apliquem, né, o mapa da cultura, um processo formativo que explique para os gestores como eles conseguem aplicar isso sem necessariamente depender do setor de TI dos municípios, que é onde tudo trava. Eu não estou entendendo. Você acha que o mapa da cultura tinha que ser integrado a um sistema de gestão de projetos? É isso? Não, vamos lá. O mapa da cultura, ele tem a possibilidade de você cadastrar agentes, projetos, e no próprio sistema dele já tem uma área para fazer gestão de projetos e avaliação de projetos. É parte já do sistema que foi desenvolvido. E ele é uma Entendi. plataforma que é de linguagem livre, o código é livre. Então, a pessoa pode ir lá copiar o código e implementar no site da própria prefeitura, por exemplo, e fazer pequenas adaptações. E ele foi Então, reformulado tem pouco tempo. tá bom. Então, Então, vamos. falta Mapa da utilizar essa cultura. ferramenta. Tá, então, o mapa da cultura, que é um cadastro de agentes e entidades, né?
possui como é que fala? Código aberto. Um código aberto para gestão de projetos e mapeamento. e mapeamento, que pode ser utilizado pelas prefeituras. O ideal mesmo é que ele fosse integrado, né? Tudo fosse integrado. Então, o governo disponibilizasse esse sistema e que tivessem níveis de acesso, né? Então, o gestor do município se cadastra, então tá tudo dentro do mesmo mapa que é gerido pelo Ministério da Cultura. Mas até aí não sei até onde há pernas para isso. Pois é, aqui a gente está falando já, a ANTE também tem uma proposta que é do CUC, né? Que é o SUS da Cultura, que é o Cadastro Único da Cultura, que é uma plataforma justamente ligada ao... Cria-se o Estatuto da Cultura, que cria uma plataforma, que cria um registro, um cadastro dos agentes culturais ligadas ao Ministério do Trabalho. A partir disso, o Ministério do Trabalho disponibiliza os modelos de contrato, o município se cadastra, faz a gestão do projeto, as notas fiscais, os contratos são emitidos por esse sistema, que depois soma o tempo trabalhado, você paga seu imposto de renda proporcional aos trabalhos feitos durante o ano, você tem uma média disso, escolhe 2 meses por ano para você receber o mesmo salário dessa média das notas que você subiu nos outros 10 meses. Então, é bem interessante. É muito legal. Essa é uma mistura, nós vamos discutir isso no último dia, vamos apresentar alguns modelos de estatuto, como o do Chile e o de Portugal, que é essa mistura que nós estamos planejando. Mas a história do mapa das nuvens também é boa. Então, vou tomar a liberdade de botar as 2 propostas, tá? Acho ótimo. Inclusive, esse processo de ter um recurso reservado, né? Que está baseado no que você trabalhou e que está baseado também em entender que a gente vive de sazonalidade, é algo que a França implementou muito bem no sistema de cultura deles, né? Exatamente. Então, você, como artista, consegue ter umas férias remuneradas, justamente porque o governo entendeu que a gente trabalha, né, em períodos do ano ou por projetos, e que em alguns momentos a gente vai acessar esse recurso de como se fosse um seguro. Não é um seguro-desemprego, né? É quase como um seguro para o período de baixas de trabalho. É como se fosse o defeso, né? Dos pescadores. Isso. E é isso. Uma coisa que a gente sempre fala também nas reuniões da ANTE é o governo federal tem como fazer esse mapeamento. Se eles conseguem cadastrar todos os pescadores de norte a sul do país e todo mundo recebe seu defeso direitinho, sabe, os ribeirinhos, etc. e tal, é possível fazer isso para os trabalhadores da cultura. E no Estatuto de Portugal, você divide em 3 figuras. Né? Você tem o artista, o técnico, o artista e o produtor. Então, produtor barra moderador, que eles chamam, que aí entra parecerista, curador, etc. E você coloca todos, se quiser, você pode também se inscrever em cada uma dessas. E passa a ter os CBOs direitinho. Gente, é um sonho. Falta muito pouco. CUC é o Cadastro Único da Cultura. A mesma coisa do SUS, né? É o CAD da cultura. CAD único. Seria lindo se eles conseguissem já juntar isso com mapas da cultura
porque já tem muitos agentes cadastrados, muitas instituições, muitos projetos. Principalmente no Nordeste, tem muitos estados que o Mapas da Cultura funciona lindamente. Pois é, eu botei então aqui. Mapa da Cultura. Cadastro de entes e entidades possui um código aberto para a gestão de projetos e mapeamentos, que pode ser utilizado, integrado ao Cadastro Único da Cultura, plataforma ligada aos Ministérios da Cultura, do Trabalho, Receita e Previdência. Que tal? Que tal, pessoal? Acho que ficou ótimo. Então, seguimos aqui os nossos desafios. Temos 14 minutos. Eu vou ler todos, vocês vão pensando e a gente vai escrevendo. Formas de contratação diversas, editais, bancos de pareceristas, contratantes inexperientes com processos de contratação pública. Acho que aí tem mais uma questão de vir diretrizes mais assertivas por parte do MINC. Nesse momento, está bastante aberto. De que forma você pode contratar um parecerista? E qual a premissa para você ser um Que critério eles usam? Exatamente. Tudo depende do que o gestor do município decidir. E quais as Então, assim, premissas para contratar um parecerista, né? Poderia se olha, fazer, né? Algum curso, sei lá, uma experiência de alguns parâmetros, né? eu vi que o Escult vai lançar um curso voltado para essa área. Mas até aí não sei se isso vai ser exigido, se isso vai dar uma certificação. Eu acho que a grande questão é que poderiam ter, novamente, diretrizes mais assertivas de que forma se compõe uma banca de pareceristas que seja, no mínimo, ética, no mínimo, inteligente, estratégica, porque estava até brincando, falei, nossa, vou falar sobre isso hoje aqui na ANTE, e estava num grupo do Comitê São Paulo, da LPG, e uma pessoa falou assim, tipo, olha, eu contratei uma pessoa física, um avaliador por R$ 7.000 para avaliar 30 projetos. Será que eu já posso pagar? Ele já terminou, mas a gente não, tipo assim, não teve um processo, não teve dispensa de licitação, não teve um edital que essa pessoa se inscreveu, simplesmente falou assim, você avalia os projetos. E a pessoa falou, eu cobro 7.000. E aí eles falaram, beleza, e vão pagar. Então, assim, é um negócio absurdo. Talvez se tivesse alguma fiscalização em cima desse trabalho de parecerista, né? Porque se fica muito ao Deus dará, já ele deu o parecer e tá. Talvez tivesse uma fiscalização assim de tempos em tempos sobre algum bloco de projetos, talvez também, não sei, melhorasse alguma coisa, porque quem fiscaliza isso? Não é ninguém, né? Quem fiscaliza o órgão fiscalizador? Estou brincando. Pois é. É delicado. Pois é. Igual a Janaína falou, se tiver diretrizes mais assertivas de cima do MINC, né, também vai ter como poder fiscalizar isso também, né, em cima de um parâmetro. E vocês conhecem a escola de governo? O Escult. A ENAP? ENAP. Não. Depois procurem. ENAP, acho que é .gov.br. Eu sou coordenador de acessibilidade da Semana de Inovação. É a Escola Nacional de Governo. É a escola que faz os cursos para os municípios, Então, eu coloquei aqui uma proposta, né, para serem modelados cursos específicos para gestão de editais públicos na área da cultura, de repente. Para os gestores públicos seria muito interessante, para que eles consigam ter em um lugar só essa formação para entender melhor como eles podem gerenciar e gerir todo o processo de aplicação dos recursos de políticas públicas, já que a gente já tem uma previsão aí de pelo menos mais 4 anos de recursos que vão estar chegando, que isso seja bem aproveitado, né?
Com certeza, porque uma das dificuldades que eu tive de chegar nos municípios, às vezes os próprios gestores nem sabiam das regras da Lei Paulo Gustavo, nem sabiam sobre o plano, o conselho, o fundo, aí eu tinha que explicar para pedir para fazer uma oitiva, uma escuta. Ele falou, nossa, eu não estava nem sabendo. Eu falei, pois é. Olha, é muito. Eu acho que a Seguimos. capacitação mesmo é o essencial. O curso teria que, para gerir uns parâmetros, né? Aí temos contábil tributária. Existe um avanço nas políticas públicas, inclusive como pessoa pública. Ixi, não, eu escrevi alguma besteira aqui. Pessoa física. Pessoa física. Que é o meu caso. Mas não tem regramento facilitado para que as pessoas possam fazer o recolhimento de imposto e prestar contas corretamente. Qual é a sugestão? Não existe Criação. Eu acredito que um caminho que é relativamente fácil é uma consulta, igual foi feita a consulta com relação aos impostos, e aí a gente teve um retorno da Receita Federal informando como poderia ser ou não os impostos na Lei Paulo Gustavo, e aí a gente abraçou aquilo, levou aquilo para os gestores e isso funcionou. Eu acredito que ter uma Mas consulta... acho que a gente quer mudar, né? O que a gente quer é um regramento, Eu acredito é um diálogo que sim. direto com a Fazenda, isso, não é? Precisa de um diálogo direto com a Fazenda, mas eu acho que ter uma consulta é algo que poderia solucionar a curto prazo. Consulta pensando, né, pública. Tem uma consulta, na verdade, eu não sei o nome específico, mas você faz a consulta para que, então, um fiscal lá da Receita Federal retorne como deve ser, então, feito os pagamentos quando a gente tem um proponente que também atua dentro do projeto, sendo pessoa física. Seria mais um canal aberto, assim, tira dúvidas, é isso? Não, na verdade, seria um parecer desse fiscal que desse uma validação de que forma tem que ser feito esse pagamento. Entendi. Porque, no momento, o que acontece vamos supor, eu sou pessoa física e eu fui contemplada com um projeto. Obrigatoriamente, na maioria dos editais, eu também tenho que compor a ficha técnica, ou seja, eu também tenho que prestar serviço dentro do projeto. Só que aí sou eu, pessoa física, que recebi o dinheiro e sou proponente, que estou prestando um serviço também para mim mesma. E aí, como é que eu me pago? Se eu não consigo emitir as guias de recolhimento de impostos, por exemplo, de pessoa física para a mesma pessoa física. É uma Pessoal, vamos para as limitação de propostas sistema. aqui, me ajudem, porque faltam 7 minutos. Tá, vamos lá. Então, vamos correr. Então, eu deixei consulta pública sobre o pagamento e recolhimento de impostos em projetos culturais do Ministério da Cultura. Para a Fazenda, sobre é isso? Depois, para a Receita Federal. Aí eu acho que poderia ser sobre o pagamento e recolhimento de impostos na execução dos projetos culturais, porque o que a gente teve foi uma resposta de uma consulta sobre retenção na fonte. Então, isso a gente já tem um embasamento. Aí, sobre a execução, a gente não tem. Perfeito. E aí eu vou colocar aqui também como sugestão para todas essas questões de trabalho a criação de um Estatuto da Cultura do Brasil que preveja condições dignas de trabalho. Botar de uma forma geral aqui, para dar tempo da gente chegar lá na acessibilidade, e, além do estatuto, uma lei de eventos também, né? Nova lei geral de eventos sobre condições
e relações de trabalho, e condições, relações e segurança no trabalho, né? No trabalho. Porque aí, com uma lei de eventos, a gente consegue regulamentar o que precisa ter nos eventos. Tem que ser uma lei separada do estatuto. Seguindo aqui, as questões apresentadas pela Renata. Falta infraestrutura, acessibilidade. Ah, não, essa aqui foi a Fabi, perdão. Disse que falta estrutura, acessibilidade, trabalha com pessoa com deficiência, com paralisia cerebral, a importância de trabalhar com pessoas com deficiência, os espaços não são acessíveis, faz eventos com ingresso, se sentia separada do povo da graxa para fazer um evento acontecer, falta de senso de coletividade. Vamos lá, Fabi. Quais são as nossas sugestões? Fabi, todas. Todas. Só temos mulheres aqui, eu posso falar todas. Acho que já é mais essa coisa da gente se conscientizar mesmo, né? Não tem muito para onde correr, a gente tem que se conscientizar sobre os nossos direitos e deveres como classe trabalhadora e nos entendermos como uma única classe, né? Não ter essa... Agora, uma como campanha fazer? De conscientização? É o que a gente está fazendo aí. A gente quer escrever o estatuto, né? A gente quer... Acho que tudo isso faz parte desse novo entendimento de que nós somos trabalhadores da cultura. Então, é um início, né? Não, é uma questão de mudança de cultura mesmo, né? Cultural, do nosso entendimento do que é trabalhar com cultura, né? A partir do momento que a gente é reconhecido como que nós queremos ter os nossos quinais, nossos CBOs, a partir do momento que a gente vai começar a ser reconhecido como, né, um trabalhador da cultura em várias funções, acho que a gente vai começar a ter esse discernimento da classe trabalhadora, do que cada um tem que fazer, as responsabilidades, que todo mundo faz parte para que a coisa ocorra de uma forma harmônica. Então, tudo isso que a gente está fazendo já está desenvolvendo esse novo senso, né, em comum. Porque a gente nem tinha, né? O que você faz? Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Cada um fala de um jeito. Então, normatizar tudo isso vai facilitar com que a gente se entenda como essa classe. É igual uma empresa, né? Quando desenvolve um produto, todo mundo fez parte daquele desenvolvimento do produto, né? Tanto o projetista quanto o ferramenteiro, né? Gente, temos 1 minuto sobre acessibilidade. O que a gente pode dizer? Acesso ao mercado de trabalho da cultura, preconceito, dificuldade de conseguir cargos compatíveis com habilidade, conhecimento, experiência das pessoas com deficiências, barreira para o exercício de funções, falta de integração das pessoas com deficiência, as demais pessoas da equipe de produção e outras equipes, poucas oportunidades de trabalho, falta de acessibilidade para as pessoas trabalhadoras com deficiência. A gente falou do cadastro, de um cadastro aberto que seja do MINC, de pessoas com deficiência trabalhadoras da cultura. E continuar tendo esses incentivos, né, para os projetos, para que tenha a verba separada, né, para essa questão. E aí a formação que a Janaína falou, da gente entender que a acessibilidade é muito mais do que contratar libras e audiodescrição, né, e sim trabalhar com as pessoas, que eu acho que é o principal, da oportunidade. Vai lá, vê lá o não sei o coisa, cara, que é o da sua avó. Que mais, gente? Espera aí, eu me perdi aqui no próprio documento. Ixi, não vai dar tempo. Mas você falou do estágio, né? E eu falei do BPC como uma possibilidade
de algo que você tira uma licença para trabalhar em projetos, ou de manter o BPC, que era o ideal. Vai lá, vai. Me ajuda aqui. Era estágio remunerado eventual para pessoas com deficiências. No caso de Mantinha o pessoas, BPC, né? de pessoas com This meeting is being recorded.